Você acredita que é batizado com o Espírito Santo? Você acredita na famosa segunda bênção? O que é este selo do Espírito Santo? Como é a sua ação? Bom, seja bem-vindo ao segundo episódio da série Oceano do Espírito. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o selo e o batismo do Espírito Santo. Bom, mas antes de seguirmos, eu gostaria de pedir para você dar um joinha, ative o sininho para você saber de tudo sobre esta série e deixe um comentário. E claro, compartilhe esta série que vai abençoar muitas pessoas. Mas o que é este selo e batismo do Espírito Santo? Nesta série de 4 programas, vamos mergulhar no oceano do Espírito Santo. Venha comigo nessa jornada de poder, glória e intimidade. O selo do Espírito Santo, Jesus nos selou. E como garantia de sua promessa, somos a habitação do Espírito Santo. Fomos selados pelo Espírito para o dia da redenção. Mas vamos lembrar o que nós falamos no programa anterior? No programa anterior, entendemos quem é o Espírito Santo e como ele se apresenta no Antigo Testamento. Se você não viu, clique no link aqui abaixo do programa 1. Mas vamos lá. No programa de hoje falaremos sobre o selo do Espírito, o grande dia de Pentecostes e o batismo do Espírito Santo. Vamos lá? Então, pelo Novo Testamento, entre as passagens onde o ministério do Espírito Santo é enfático e direto, em 2 Coríntios diz que Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Já em Efésios, quando cremos, acrescenta que fomos selados com o Espírito, além de afirmar que o Espírito é o penhor da nossa herança. No mesmo livro, em Efésios, declara que somos selados pelo Espírito para o dia da redenção. Esse ministério específico do Espírito é algo que nunca é mencionado no Antigo Testamento. Ser selado pelo Espírito Santo de Deus é uma promessa de Jesus, quando nos promete um novo Consolador. O selo é algo exclusivo dos cristãos e válido para todos eles. Todos são selados e Paulo não abre exceções em 2 Coríntios. Semelhante à habitação, a pessoa é selada quando se converte, estabelecendo uma forte ligação do selo com o dom do Espírito. E o Espírito é dado quando cremos. A crença e o selo devem ocorrer simultaneamente. Mas quem sela os cristãos? O ritual? O pastor? A nossa vontade? Claro que não. Quem sela é o próprio Deus. O Espírito Santo, que é Deus, é o agente que sela. E o resultado disso é que estamos envolvidos por Ele. Porém, a pergunta que muitos cristãos fazem é sobre o tempo dessa presença. Vamos lá? Como está em Efésios, o selo do Espírito Santo irá durar até o dia da redenção, onde, em um tempo futuro, nossa redenção será totalmente completa, o que inclui o nosso corpo ressuscitado. Portanto, o selo garante o cumprimento das promessas que Deus fez a nós. Nenhum cristão pode perder esse selo em sua trajetória rumo ao céu. A segurança para nós cristãos está no conceito de que o selo significa propriedade, autoridade e responsabilidade. E, acima de tudo, segurança. O selo nos assegura de que temos as promessas de Deus sobre a nossa salvação. Podemos ter certeza que o Espírito Santo nos possui, ter a nossa salvação assegurada e selada e que seu propósito é nos manter assim até o dia de nossa completa redenção. O pensamento de que um dia serem os completamente redimidos e perfeitos deveria nos deixar com vergonha de permitir a existência do pecado em nossa vida. Além disso, o fato de termos um relacionamento com o Espírito Santo que fica triste quando pecamos deveria nos motivar sempre a buscarmos a pureza interior. Mas que pecados entristecem o Espírito? Entenda uma coisa, todo e qualquer pecado.
Mas vamos agora entender sobre o batismo do Espírito Santo. O batismo pelo Espírito Santo foi profetizado a primeira vez por João Batista, mas esse ministério jamais foi experimentado por uma pessoa durante a vida de Jesus na terra. Depois da sua ressurreição e pouco antes de sua ascensão, Jesus disse que o batismo pelo Espírito ocorreria não muito depois destes dias, em uma referência ao Pentecostes. O outro ministério do Espírito Santo, característico da era pós-Pentecostes, é o batismo no corpo de Cristo daqueles que creem. Mas há uma polêmica doutrinária, você sabia disso? Existe uma confusão quando o assunto é batismo pelo Espírito, que gera divisões entre os cristãos e ofusca essa verdade. O foco demasiado no batismo com água, especialmente por imersão, pode apagar a doutrina do batismo com o Espírito. De um lado, o batismo nas águas e de outro é o batismo no Espírito. Se essas duas verdades não forem separadas, distinguidas, a verdade do batismo com o Espírito Santo pode ser considerada apenas outra maneira de falar sobre o batismo com água. E você? O que você acredita? Que pode ser batizado pelo Espírito Santo no momento da salvação? Ou você acha que o batismo pelo Espírito Santo é algo que ocorre após a salvação, na famosa segunda bênção? Logo após, seguiremos um caminho para o entendimento desta polêmica. Mas vamos falar agora sobre as características do batismo pelo Espírito. Já mencionamos que não há previsão de batismo no Antigo Testamento e nosso Senhor disse que ele ocorreria pela primeira vez quando o Espírito descesse no dia do Pentecostes. O segundo fato ocorre em Atos, quando Pedro chamou o batismo do Espírito de o início, e Pentecostes, o propósito do batismo era unir os convertidos ao corpo de Cristo. O terceiro fato está em Coríntios, onde diz claramente que todos foram batizados. Assim como todos beberam do mesmo Espírito, a igreja de Corinto possuía uma variedade de condições espirituais para o ministério do Espírito Santo. O batismo pelo Espírito ocorre no momento em que a pessoa é salva, é no ato. Caso contrário, não haveria cristãos verdadeiramente salvos. Assim como se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis libertos. Mas também há correntes de interpretação sobre o batismo do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Sobre o Espírito Santo, temos uma tradição dos históricos, dos tradicionais e dos pentecostais. Os históricos acreditam que o batismo com ou no Espírito vem na conversão. Os pentecostais acreditam na segunda bênção, acompanhada de falar em línguas. Mas há 4 momentos em que a Bíblia registra o batismo do Espírito Santo. Em Atos 2, diz que veio o Espírito Santo e eles falaram em línguas e as pessoas ouviam a sua própria língua ou idioma. Mas em Atos 8, mostra Pedro e João, eles são enviados pelos apóstolos e encontram os que se converteram na pregação de Filipe e os samaritanos receberam agora o Espírito Santo. Em Atos 10, Pedro, pregando na casa de Cornélio, um gentil, veio o Espírito Santo e eles inclusive agora começaram a falar em línguas. Em Atos 19 mostra que veio o batismo no Espírito Santo em Éfeso e os irmãos agora começaram a falar em línguas. É daí que os pentecostais dizem que vem o Espírito Santo e tem que falar em línguas. Porém, há um outro pensamento teológico que mostra que na época, se é judeu, gentio, ou judeu misturado, ou judeu com não judeu, ou se você é gentil convertido ao judaísmo, ou seja, o prosélito, é aí que vem esse pensamento. Então notamos que no capítulo 2, o Espírito Santo vem aos judeus, no capítulo 8 vem aos samaritanos, no capítulo 10 vem aos gentios, e no capítulo 19 vem aos prosélitos, que creram na pregação de João Batista. Então, provavelmente, no ensino por Apolo, pois em Atos capítulo 18, verso 24, mostra que Apolo chegou em Éfeso. Sabe o que aprendemos com isso? A universalidade do Espírito Santo de Deus. Ele age como quer, ele fala como quer, da maneira que quiser. Mas precisamos estar no corpo de Cristo, porque fomos ressuscitados com Ele para uma novidade de vida.
Devemos exercitar nossos dons para manter o corpo funcionando corretamente. Experimentar um batismo serve de exortação para manter a unidade desse corpo. E o objetivo principal de sermos batizados pelo Espírito está no fato de estarmos associados com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Ser batizado é a base da nossa separação do poder do pecado que habita em nós e na nossa jornada humana em novidade de vida. Eu quero concluir aqui, vamos pensar aqui. Até agora, no primeiro programa, apresentamos como diferenciar o Espírito Santo do Novo e do Antigo Testamento. Hoje nos aprofundamos no selo e batismo do Espírito. Mas não perca o próximo programa, porque vamos mergulhar mais. No terceiro programa desta série, vamos abordar sobre agora a plenitude, os dons do Espírito Santo. Venha comigo nessa jornada. Te espero no próximo programa. Que Deus te abençoe.